Aqui em Timbó, nessa casa, a poesia ainda mora. É o Museu Casa do Poeta Lindolf Bell. Aqui viveu o homem que transformou a palavra em movimento. Um poeta que acreditava que a arte deveria chegar para todos. As paredes guardam histórias, fotos, cartas, livros, manuscritos, objetos do dia a dia. Cada detalhe conta um pedaço da vida e obra de Lindolf Bell. Esse museu não é só memória, é também palco. Palco para sarais, oficinas, exposições e encontros culturais. Gente de todas as idades se reúne aqui para ouvir, criar e sentir. Entrar nessa casa é atravessar o tempo, é perceber que a poesia não ficou no passado, ela continua viva e encontra em cada visitante um novo caminho para seguir. Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, onde a palavra nunca se cala. E somos recebidos hoje por Rafaela Ehring Bell. Ela é artista, poeta, curadora e gestora cultural e desempenha um papel ativo na preservação da memória do pai, Lindolf Bell, e da sua mãe, a artista plástica Elke Ehring. A atuação de Rafaela é um elo vivo entre o passado e o presente, fazendo que o legado poético e artístico da família continue inspirando e sendo acessível ao público. Rafaela, obrigada por nos receber aqui na casa da sua família. É verdade, eu que agradeço a presença de vocês, muito feliz de ter vocês aqui hoje. Rafaela, essa casa da sua avó, né, parte de pai, dos seus avós, você tem alguma memória afetiva nesse espaço? Eu tenho várias memórias afetivas aqui, né? Eu passei boa parte da minha infância e pré-adolescência aqui. Inicialmente quando a minha avó, na verdade, faleceu quando eu tinha 6 meses. Então, eu tive muito pouco contato com ela, Amália Bell. Já o meu avô, Theodor Bell, eu tive mais contato. Então, o que acontecia? Era uma coisa muito comum, já desde a época da minha avó, os almoços de família, principalmente nos domingos, né? Então, meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, a gente vinha já desde pequeno, praticamente cada 15 dias, domingos, com meu avô. O meu avô era um cara muito interessante, ele era caminhoneiro, então era um excelente contador de histórias incríveis, fumava cachimbo, adorava ficar na cadeira de balanço fumando seu cachimbo e contando histórias pra gente. A gente ficava vidrado, pequenos, ouvindo as histórias das viagens, né, que era uma outra época, né, onde as estradas eram muito mais precárias, as viagens eram muito mais demoradas, então ele contava histórias mirabolantes, a gente amava. E ele contava pros 3 netos, né, teus 2 irmãos. E normalmente nesses almoços vinha também meus primos, né, os filhos do Orlando, que é o irmão do meu pai, com a nossa tia Hilly. Os 2 já falecidos também, infelizmente, mas vinham os primos também, então era onde reunia, e aí, tu pode imaginar, né? Pegava a bicicleta, andava aqui pelos arredores todos, tomava os banhos de rio, né? Uma infância muito raiz, eu posso dizer, porque a gente tinha gado, tinha cavalo, lá atrás tinha cana-de-açúcar, a gente brincava de esconder no meio da cana-de-açúcar, voltava tudo lanhado para casa, né? E o meu avô ainda tinha uma outra característica maravilhosa, que era o bandoneão, que ele tocava bandoneão. E isso já foi uma das primeiras inspirações assim do meu pai para essa questão da palavra, né? Essas reuniões de família, a parte da família da minha avó, eles eram conhecidos assim como tropeiros também, então andavam pelo estado todo tocando bandoneão e criavam canções naturalmente, organicamente dessas passagens, né? Esses causos que se transformavam em canções, né? Teu avô ficou viúvo cedo e ele permaneceu morando nessa casa. Isso. Os móveis que você vê hoje aqui são os mesmos da época? São os mesmos da época. É claro que meu pai reformou alguns móveis, né? Porque eram móveis muito antigos. Muita coisa também meu pai foi adquirindo. Meu pai gostava muito de coisas antigas, de móveis antigos, de objetos antigos. Depois vocês vão poder observar. E ele fazia coleção de quê? Coleção de galinha de vidro, fazia coleção daqueles bules antigos, garrafas de leite, garrafas de vidro diferentes, antigas. A própria questão do mobiliário da louça dele, ele tinha uma xícara, um pires de cada
de cada Ele jeito. realmente já tinha, né, esse dom. Porque não eram coleções muito comuns, né? Na época era caixinha de fósforo ou outro tipo de bola, mas ele tinha algo E diferente. é interessante porque é sempre voltado para a coisa do colono. O colono no melhor sentido da palavra, né? Do agricultor, das pessoas mais simples. Meu pai sempre teve esse laço, e isso fica muito claro na poesia dele, né? O portão que range, a raiz da palavra, lavrar a palavra. Então, o lavrador, né? Ele tinha muito essa conexão. Pois é, ele fez o curso de contabilidade, né? Parece sim que... Nada a ver, né? Nada a ver. Mas tudo a ver, porque foi a forma dele de sair um pouco. Imagina, gente, como era naquela época, a gente está falando de 1950, por aí, naquela época como que era. Primeiro, meu pai, ele já nasceu, isso é uma coisa assim que nasceu com ele, primeiramente, da palavra. Então, ele ganhava todas as medalhas no colégio, o Polidoro Santiago, outro colégio, o Rui Barbosa, que ele estudou em vários colégios. Ele tinha sempre as medalhas de melhor aluno em várias matérias, mas principalmente português, história, matérias ligadas à área de humanas, né? Então, qual era a chance dele ter uma conexão com a civilização, digamos assim, né? Era estudar. Então, tinha o Colégio Santo Antônio, na época, né? Que tinha o curso de contabilidade. Então, essa foi a primeira chance que ele teve de sair um pouco daqui e já ir para um lugar um pouquinho maior, Daqui, né? daí depois de Blumenau, ele foi para o Rio de Janeiro servir o exército. Isso, que essa foi a chance também daí dele fugir daqui, porque não é que ele amava e queria ser do exército, não, mas ele via uma possibilidade dele expandir o universo dele, sair, inclusive com o apoio de muitos professores, muitas pessoas que já viam nele essa característica da linguagem, né, da palavra, né? Pois é, depois ele foi para São Paulo fazer dramaturgia. Isso, daí ele foi para o Rio de Janeiro. Ali no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa muito interessante, que no exército, num dia da bandeira, ele quebrou um protocolo, claro, pedindo para o comandante, e declamou para o exército todo uma poesia. Isso foi um ponto alto da carreira dele já. Da carreira não, porque não era carreira, mas assim, dessa coragem, exatamente, vida, né? até dessa questão militar e tudo mais, que é super rígida, né? Porque eles já viam ele era sempre o orador também lá. Né? E aí ele começou a se deparar muito com essa questão das celebridades, do teatro, da TV que estava começando e tal. Então ele teve esse acesso a celebridades e tudo mais, o que levou ele a pensar, o que eu vou fazer da minha vida agora que eu saí do exército? E aí ele prestou dramaturgia na PUC. E aí, tanto que o que diferencia muito a questão da poesia do meu pai é a oratória. É a declamação. Tu pode ver, a maioria das fotos que depois vocês vão mostrar no programa, ele tá com os braços levantados, com as mãos levantadas, que é uma postura teatral. Isso, o dom da interpretação. Isso, exatamente. Só que ele usava para a poesia. Né? Ele não usava para o teatro. Ele chegou até a escrever algumas peças de teatro, tá? Mas parecia que ele não gostava, né, do que ele escreveu, escondeu, né? Isso, algumas coisas ele escondia. É porque era um período também, né, amada, que a gente tem que lembrar que meu pai, ele explodiu, digamos assim, estourou como poeta numa época de ditadura, né? Olha só como a vida se repete. Tinha que guardar, né? Então, ele explodiu nessa época, né? Onde as coisas eram muito proibidas e difíceis, né? Então, por exemplo, ele entrava numa boate que chamava Cravo e Canela, em São Paulo, a ditadura em cima, né, dos artistas, eles apagavam a luz, entrava uma luz de emergência, ele declamava uma poesia, daí de repente estava todo mundo já dançando de novo, né? Um período de coragem, né? De coragem, usando sensibilidade, isso é muito importante, e acreditando também que a palavra é transformadora e libertadora. E passando isso para os outros, e agora, de uma maneira mais prática de vida, né? Pai de 3 filhos também, e ele pôde se manter com a arte, né? Ele fazia traduções, traduzia. Daí a parte de se manter com a poesia, apesar dele ter os livros super bem publicados, a Masao Ono, que foram grandes editoras, a Global depois, foram grandes editoras que publicaram e que vendia muito bem, na época não se ganhava muito dinheiro com direitos autorais de livros, mas ele abriu a primeira galeria do estado de Santa Catarina, a Galeria Suaçu, junto com a minha mãe, Péricles Prado e Arminda Prado, em 1970, em Blumenau, que foi a primeira galeria de arte privada do estado de Santa Catarina, onde começou um grande movimento daí na área artística, né? Então, esse também é um outro lado. E esse que foi o sustento dele, foi a galeria.
Essa galeria marcou, né? Marcou. Assim como marcou também a catequese poética, que era uma grande vontade do teu pai, do Lindolf Bell, que as pessoas conhecessem a poesia, né? Esse foi um trabalho que ficou muito falado, né? Ele fez em vários lugares, né, Rafa? Levar a poesia até as pessoas, né? Ele sempre percebeu essa questão da falta de acesso das pessoas à literatura, principalmente à poesia, né? Então, o desejo dele era que as pessoas pudessem ter acesso gratuitamente, democraticamente, em qualquer espaço, né? O lugar da poesia é todo lugar, o lugar do poeta onde possa inquietar. Assim como hoje, né, o material do teu pai está sendo digitalizado, e eu queria falar com o Miguel Rodrigues, que é historiador e trabalha aqui na casa, e ele vai deixar um depoimento de como esse trabalho está sendo feito. Vamos lá? Aqui então é o Centro de Memória, a gente conserva mais de 20 mil documentos. A gente tem desde os registros da escola, da época escolar, os cadernos, a parte da correspondência, diários, os convites das exposições, o período em que ele administrou a Galeria de Arte em Blumenau. E a gente procura manter então esse material em condições, né? Recebe pesquisadores das universidades. Recentemente a gente teve atendendo um pesquisador do programa de pós-graduação em História da UDESC, e agora a gente está no processo de digitalização desse material, né? Na verdade, já há 2 anos a gente começou esse processo. A gente já digitalizou mais de 5 mil documentos e, num momento breve, a gente espera estar disponibilizando ele através das redes, né, através da internet, para facilitar o acesso para os pesquisadores e também para conservar o documento, porque muitos documentos são antigos, né, então o manuseio acaba sendo algo que, por mais que a gente não queira, tem um deterioramento, né? A gente procura sempre incentivar a questão da poesia e da arte, né? Que parece ser os 2 pontos do poeta Lindolf Bell, né? Da sua trajetória. Então a gente também realiza anualmente o concurso de declamação de poemas durante a Feira do Livro aqui do município. Esse ano já foi realizada a 15ª edição do concurso de declamação de poemas que a casa organiza. E as escolas, a comunidade escolar, os professores, os alunos se mobilizam para esse concurso, né? A gente tem as categorias desde os pequenininhos até o ensino médio e a comunidade geral, né? Então é algo que a gente procura incentivar bastante, essa questão da declamação e do poema, né? E é um trabalho assim com luva, abre as gavetas, esse material todo sendo muito bem cuidado, Rafaela, parabéns. De quem foi a iniciativa de fundar aqui na casa dos seus avós paternos, né? Essa casa, que depois foi adquirida pelo seu pai. De quem foi a ideia, né, de pegar todos os livros, todas as histórias, fazer eventos, assim como o Miguel falou há pouco no depoimento, aqui dentro também acontecem eventos. Foi uma ideia sua? Foi. Na verdade, a ideia veio do meu próprio pai, porque ele tinha comprado um sítio em Rio dos Cedros, onde ele já queria lá meio que se isolar para ficar escrevendo, e ele queria transformar isso aqui num centro cultural de poesia, de literatura, né? Isso era um sonho dele. Quando ele teve um infarto, foi para o hospital e tal, ele teve 5 dias ali. Nesses 5 dias a gente ficou visitando ele quando ele podia, né, ter alguns minutos ali de conversar com a gente. E uma das coisas que ele falou é que ele gostaria muito que a casa fosse transformada num centro cultural e que a gente preservasse essa memória. Então eu levei muito isso a sério, né? Eu acho que é um pedido final dele e que tem tudo a ver com a questão da catequese. Então eu fui ensinada dentro desta catequese, o ser humano não é ilha, mas partilha. Né? Então eu vou levar isso para a minha vida, e não só através da Casa do Poeta, como através da ELC, como através do meu próprio trabalho do Arte para Usar também, essa questão de levar a arte para as ruas. Agora eu fiz esses trabalhos com o Luiz Bernardes, dessas exposições maravilhosas, onde a gente leva a história, né, do nosso estado para as ruas, né? O acesso gratuito. O acesso, né? O acesso. Quando a gente fala acesso, a pessoa pode falar assim, mas o museu é aberto, esse museu X é entrada gratuita, mas o aberto é aquele que quando você passa,
né? No caminho do seu trabalho, no caminho de uma feira, está ali do lado, né? Quando você fala arte para usar, tem alguma coisa a ver com o trabalho do seu pai, Corpoema, não? Não, essa foi uma criação minha, mas é exatamente isso que vai, eu acho que é tipo como uma nova catequese, porque também tem um outro lado, eu um dia não estarei aqui também, meus irmãos também não estarão, e quem que vai cuidar dessa memória? Então, hoje o Centro de Memória, que tem quase 20 mil documentos ali, nós temos cartas do Carlos Drummond de Andrade, nós temos a Cecília Meirelles, nós temos a história de tantos artistas, não é só o Lindolfo aqui, isso aqui é um berçário de muitos artistas, de muitos momentos eventos, da nossa arte, escolas visitando, da nossa literatura, né? Sabe, Rafaela, entrando nesse espaço, dá uma sensação muito agradável. Que bom, fico feliz. De leveza, de um espaço que teve amor, tem amor também ainda, né? Muito. Porque as pessoas vêm admirando. Você começa a observar desde a coleção de bengalas do teu pai, a cozinha, os móveis, as cadeiras, assim, as fotografias, a cama que ele dormiu. É um espaço que convida as pessoas a virem. É um motivo também para as pessoas conhecerem Santa Catarina e passearem pelo seu estado e conhecendo a história. Há pouco nós falamos do Corpoema. É um trabalho do teu pai que eram poemas que tinham acordo com a malharia para botar frases em português nas camisetas. Isso. Porque essa geração de artistas se incomodava muito, porque muitas vezes as pessoas carregavam escritos em inglês, alemão, espanhol e nem sabiam que estava escrito naquela camiseta. E ele colocava uma frase que chamava atenção, forte e que fazia as pessoas também pensarem. Você se recorda de alguma das frases dessas camisetas? Eu me recordo de algumas, mas eu quero só te contar o primórdio dos corpoemas, porque os corpoemas começou com uma junção, meu pai e minha mãe fizeram várias coisas em termos de objetos poema, né? Então a mãe começou a desenvolver uma coleção já nos anos 70, antes das grandes malharias. Eles já faziam as camisetas para vender, assim, para distribuir e tal, antes de ter uma grande malharia. Depois que a Malva entrou e que foi aquele boom, né? E que eu acho que foi um grande lance, de novo, de trazer um público novo que se atraia para a poesia. Rafaela, para encerrar, teus pais, já que estamos falando sobre o teu pai, Lindolfo Bell, se pudesse hoje falar com a gente, com certeza teria muito orgulho de ti. Obrigada. Da filha que leva a memória e preserva tão bem. E se você pudesse falar alguma coisa para ele, para o poeta, né? Que essa grande mulher que trabalha com arte, que nos mostra e deu a oportunidade de todas as pessoas estarem aqui, terem essa opção e rever a vida que vocês viveram, a vida linda que teus pais viveram, sempre envolvidos com arte. O que você falaria para ele? Eu diria que ele é dia em meu jardim, por mais que anoiteça. Eu fiz uma poesia para ele quando a minha avó Amália faleceu. Isso está publicado num livro. Ele fez uma poesia para ela que diz: é noite em teu jardim, mãe, por mais que amanheça. E eu diria para o meu pai que ele é dia em meu jardim, por mais que anoiteça. Que lindo, obrigada.